Boa noite, Sinop, boa noite, Mato Grosso, boa noite, Brasil e o mundo, pelas nossas redes sociais. Hoje, terça-feira, dia 28 de novembro, estamos a menos de um mês do Natal, acredita nisso? Pois é. Estamos começando o Bom de Papo. Para você que está na minha rede social, no Facebook, curta a minha página, por favor, né? Faz esse favor. Você que está no YouTube, se inscreva em nosso canal, porque além de passar agora aqui na TBO Canal 13 Sinop, a gente também disponibiliza em nossas redes sociais simultaneamente, para que você no mundo possa conhecer um pouquinho dos nossos papos, dos nossos bons papos, toda terça-feira. Até às 22 horas estou com você, e hoje eu quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo Valmor do Ventanas, a Adriane. O Ventanas passa a somar ao Bom de Papo, e sem os nossos patrocínios, sem os nossos apoiadores, seria difícil manter um projeto como esse. Então, muito obrigado ao Ventanas e também ao J Testa, né? Tem lá toda uma prestação de serviço para você, e agora passa a somar a nós aqui no Bom de Papo. Bom, feito o nosso jabazinho, já que nós estamos com a paraibana porreta, nós vamos começar o nosso Bom de Papo falando com a Maria da Paz Sabino, paraibana de 49 anos, nascida em Juarez. Juarez Távora. Távora. Juarez Távora. Jornalista formada na Universidade Estadual da Paraíba em 94, chegou no mesmo dia que eu cheguei em Sinop, no dia 16 de agosto de 95. Acreditem, temos alguma coisa em comum. Foi no mesmo dia que eu cheguei em Sinop. Eu cheguei às 8 da noite. E eu cheguei 6 horas da manhã. 6 da manhã, tu chegou antes então? Eu cheguei primeiro, eu tenho mais direito. Aí, tá vendo? Você sabe essa história aqui de Sinop? Antigamente as pessoas diziam que quem chegava primeiro, os pioneiros, eles tinham mais direito do que as pessoas que chegavam posteriormente. E se formos analisar friamente, nós vamos falar muito disso no programa, eu acho que eles tinham mais direito porque muitos se deram bem, né? Quem soube aproveitar, na época era um desafio, e eu acho que se deram bem, né? Sim, eles... acabaram tendo mais direito. Na verdade é assim, eles sofreram mais, muitos, porque quando nós chegamos aqui, a cidade já estava formada. Já tinha só. Ao contrário de quem chegou em 73, que só tinha mato. Quando abriram aquela cratera lá perto do Banco do Brasil, né? E o que aconteceu ali, havia onças, todos os tipos de bichos, cobras. Meu sogro ia caçar aqui na universidade. Mas enfim, a Maria da Paz escreveu esse livro. Ela escreveu mais livros, mas um dos principais motivos de eu trazê-la aqui foi esse livro, Homens que Fazem História, primeira edição. E olha, já vou falar, já está saindo a segunda edição daqui uns dias. Aqui nós temos as personalidades que foram relatadas nesse livro. Aí tem muito pioneiro falando, mas eu não estou lá. Não foi para todos, né? E não será para todos. Impossível contar a história de todos os pioneiros. Possível, eu acho, né? Seria a mesma coisa de contar a história do Brasil. Muitos nem foram citados. E Cabral levou a fama, né? Mas vai ver, ele só chegou dormindo aqui. Né? Mas é assim a vida, né? Não dá para agradar a todos. Exato. Boa noite, Maria da Paz Sabino. Tudo bem? Boa noite, meu amigo Rudy Roger. É um prazer estar aqui com você. Você é um grande amigo, um companheiro de imprensa de grande respaldo aqui em Sinop. Obrigado. E que todos nós temos muita admiração por você. Obrigado. Pela sua coragem, que você é muito polêmico, e jornalista, para ele ser bom, ele tem que ser polêmico, porque ele não pode ser aquela pessoa que escuta as coisas e não tem uma reação. O jornalista, ele tem sim que se indignar. E eu vejo isso em você. É que, na verdade, Rudy, o jornalista, o seu papel principal, além de informar, é ajudar a transformar. Esse é o verdadeiro papel do jornalista, da pessoa, do profissional que se propõe a ser essa pessoa. Você tem que levar a informação, e essa informação, ela tem que fazer a diferença. O jornalista, ele é capaz de ele tem os mecanismos que ficam mais fáceis para ele tem os seus meios de comunicação para poder reivindicar, para mostrar. Enquanto que a população em geral, as pessoas, não que elas não sejam esclarecidas,
mas elas não têm como utilizar desses meios que nós, jornalistas, temos para informar, para reivindicar. E nós, jornalistas, temos essa função de pegar o desejo da coletividade e expor para o mundo, para que isso possa se transformar as realidades. Entendeu? Esse é o papel do jornalista. E graças a Deus, Deus nos deu esse sacerdócio. Maria da Paz Sabino, vamos falar já desse livro, mas a Maria também faz a revista Saúde e Estilo, numa ideia que eu acho fantástica. Você é danada, né, menina? Ó, ela escreve também, ó, tá vendo? Ó, aí quando eu faço assim, você não entende, né? É 2 em 1, bacana. Tá vendo? Metade da revista é escrita assim. Tá aqui o meu amigo Dr. Paulo Roberto, grande dentista, que eu... Os implantezinhos que eu fiz foi lá. Fui obrigado. E aqui tá o Sanzi Maciel da Mapol, meu amigo, gente boa demais da conta lá do portal do servidor, da Mapol Consultora. Então metade da revista, são 2 revistas em uma só, com 2 temas bem diferentes, mas aqui metade da revista ela está para mim ler assim, e a outra metade eu tenho que começar daqui, porque ela tá, né? Muito legal. Uma ideia. Foi tua essa ideia? Sim, em 2009 eu criei essa revista. Então eu chamei uma outra profissional, que é a Cibele Estrela, uma grande profissional, né, na área da fotografia. Já trabalhei com ela. E nós decidimos fazer essa revista. Eu tinha ideia e eu chamei Cibele, vamos fazer? Cibele, na sua loucura, disse vamos. Embarcou na minha loucura e nós começamos, mas eu já tinha a ideia de fazer uma revista, mas eu só queria fazer na hora que fosse para dar certo. E é tanto que o momento foi o momento certo. Começamos com Saúde em Alta e a revista expandiu, foi crescendo, né? Foi crescendo e a gente viu a possibilidade de alcançar outros nichos de mercado. Que no caso a gente trabalhava só com a saúde, com os profissionais da saúde, e a gente passou, quando criou essa outra parte, a Estilo, foi para atender os novos clientes de outras áreas. Mas essa outra parte, quando aqui começou a saúde, e essa Estilo, na verdade, ela, em 2009, foi um ano assim, bom, porém ruim ao mesmo tempo, para mim. Foi o período que eu coloquei esse projeto, né, em funcionamento, só que ao mesmo tempo, no mesmo período, eu fiquei doente. Ai. Eu descobri que eu estava com câncer. Credo. Aí pensei, pronto, comecei um projeto... Falando de saúde, descobriu com câncer. Eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Aí eu fui fazer o tratamento, eu fui lá para Barretos, né? E eu não desanimei, eu fiquei abatida só no começo, mas eu só tinha 2 opções, ou morrer ou tentar viver. Então eu tentei viver e é tanto que eu consegui, fiquei muito viva. Eu acho que eu estou mais viva do que antes. e voltando, só assim para eu concluir, Rudy, lá em Barretos, eu tenho as cidades lá circunvizinhas, né? E eu conheci bastante, já que eu estava doente, já que havia a possibilidade da morte, eu disse, quer saber, eu vou aproveitar e vou viver. E comecei a conhecer essas outras cidades. E vi lá na cidade de Marília uma revista que ela era 4 em 1. Aí eu pensei, doente, a cabeça fervulhando de ideias. Ainda tendo ideias. Disse, eu vou fazer desse jeito também. Então, essa outra parte, ela surgiu num momento muito difícil da minha vida. E, graças a Deus, deu certo. Talvez tenha te ajudado como desafio a melhorar. Sim. É porque, na verdade, eu não parei de trabalhar. Eu parei de trabalhar fisicamente, porque eu não podia trabalhar. Mas, mentalmente, eu estava muito bem, depois do primeiro impacto, né? Bom, já vamos falar tudo isso. E aí, o terceiro livro, que é esse aqui, eu vou ter que levar para Isaac Roran. Até que idade recomendado? Ela, a partir dos 9 anos, a partir dos 9. Tá bom para você, Isaac.
tem 11. O Mundo Fantástico da Formiga Zaroia. Maria da Paz Sabina é um livro infantil. Então nós temos esses que eu vou deixar aqui e eu recomendo. Tem desses livros para vender nas livrarias, né, Maria? Sim, tem. Ó, eu recomendo que você compre, tá? Eu não sei como que eu vou fazer para deixar essa aqui. Essa daí não vai conseguir. Tá aqui, deixa aqui. Se cair, não liga, tá bom? A gente coloca de novo no lugar aí. Maria da Paz Sabino. O que fez essa paraibana formada na Paraíba, na Universidade Estadual da Paraíba, fazer jornalismo? O que te levou? Tu é essa cidade, eu me perdoe, não conheço Juarez. Juarez? Juarez Távora. Távora. Távora, eu tenho medo de colocar acento. Tavara, né? Távora. O que fez? Lá é o Nordeste, o Sertão, ou já é uma região menos sofrida com a seca? A cidade de Juarez. Juarez Távora é uma cidade próxima de Campina Grande, 45 quilômetros. Campina Grande é uma cidade bastante desenvolvida, polo, né? Como é uma cidade polo, mas ela já é muito grande, bem maior, né? Que Sinop. Então, 45 quilômetros de Campina Grande e 75 de João Pessoa. É ali naquele entroncamento entre essas duas grandes cidades que tem lá na Paraíba, né? Então, é uma cidadezinha pequena. Meus pais, na verdade, eles não moram na cidade, eles moram em um sítio, moram até hoje, porque eles são vivos. Né? Sim, moram lá. No sul chama Colono. Colono, lá se chama agricultor mesmo, assim. Colono agricultor. É lá pro sul. Só que quando você, aqui, agricultor, na verdade, é um empresário. Lá os agricultores são uns coitados. Que não tem nada, não tem absolutamente nada. Só tem um pedaço de terra seca que não dá para trabalhar. Uma vaquinha para dar de leite, fazer queijo. Exatamente. Quando tem a vaquinha, né? Quando a cobra não morde, a cobra pica a vaca e a vaca morre. Porque você sabe que para pobre a tragédia é sempre grande, né? Sempre grande. Você vai assim numa grande fazenda, tem 1000 cabeças de gado. Não vai uma cobra ali picar aqueles bois, aquelas vacas. Aí tem um pobrezinho do colono ali com sua vaquinha para dar o leite para o seu filho. Aí o que acontece? Passa uma cobra e pica lá. Vaquinha do pobre. E essa filha de sitiante no sertão nordestino, porque lá na Paraíba a seca é muito forte. Muito. As grandes capitais vivem do turismo, mas a seca na Paraíba em si é muito forte, diferente, por exemplo, que o Maranhão tem um lugar que é menos seco, outro é mais seco. Minas Gerais, o Nordeste mineiro é muito seco, mas tem outra região que é muito rica. A Paraíba não, ela vive muito do turismo, já que a seca é meio que prolongada. O que fez essa sitiante, filha de sitiante, né? E fazer logo jornalismo, menina? Com tanta coisa para fazer na vida, o que foi ser jornalista? Você sabe que no começo da nossa vida, a gente não sabe bem o que fazer ou o que vai ser. Eu tinha muito claro na minha cabeça que só havia uma forma de eu crescer, da nossa família crescer, de nós crescermos. Era estudando, porque a nossa família era muito pobre. E se nós estudássemos, nós iríamos sair daquela condição. De quase miséria, né? Exato. Que assim, desculpa, mas sim. É uma situação que muitos... você sabe que a diferença entre a miséria e a pobreza é que a miséria, ela não te permite mais pensar e nem sonhar. Entendeu? Então, ela é uma diferença, assim, mínima. Mas eu não estava na condição da miserabilidade ainda porque eu sonhava. Eu tinha sonhos. E aí o que acontece? Eu terminei o 2º grau e eu tinha que fazer faculdade. E eu tive algumas ajudas, e vale entendeu? Lembrar, poder... só para te interromper, na tua região, no Nordeste e também no Brasil, naquela oportunidade, terminar o 2º grau era para poucos. Sim. Ainda é, né? Se eu estiver equivocado, me corrija. Olha, nós morávamos no sítio e para chegar na cidade, a gente andava 3 quilômetros para estudar. A gente atravessava 2 rios, a sorte é que tinha muita seca, né? Então não tinha muita água. Mas algumas vezes... A sorte, né? Algumas vezes tinha enchentes. E nós tínhamos que atravessar aquele rio.
E a gente atravessava nadando. Para ir para a escola, Maria? Sim, só que claro que é um riozinho, né? Mas que não dá para você andar. Tinha que ser a Tinha nado. que ser a nado. Então a gente tinha todas as nossas estratégias. Quando minha mãe não ia levar a gente para ela atravessar com a gente pegava de longe, a gente ia lá Em cima. lá longe, colocava as coisinhas na cabeça, amarrava e descia. Jesus. Aí a gente ia já na estratégia de pegar algum galho. Colocando a vida em risco até. O primeiro galho que segurasse, saía. E assim a gente fez. E a gente nunca desistiu, a gente sempre quis estudar e foi ótimo. E não tirou pedaço de ninguém. Não. E eu nem sabia o que eu queria ser. Eu não sabia, mas aí na hora de fazer o vestibular naquela época, eu disse que eu vou fazer para eu ser jornalista. Porque eu gostava de consertar rádio quando eu era criança. Lá em casa tinha um rádio e eu abria por trás e era daquele de corda. Aí eu descobri como quebrar a corda. Se você aperta muito, você quebra a corda. E eu descobri como consertar a corda. Então eu igual aqueles relógios de corda, antigamente. Exato. Então eu quebrava a corda e eu mesma consertava. E ele falou, bom, se eu gosto de consertar rádio, mexo com rádio, logo eu dou conta de ser jornalista. Só que é o seguinte, Rudy, eu comecei a quebrar as cordas dos rádios das casas vizinhas, dos meus tios, do pessoal. Eu chegava, fazia, até quebrar. Aí todo mundo já sabia que eu sabia consertar. Aí me chamava para eu consertar. Eu adorava consertar. Eu quebrava para consertar. Exatamente. Mas era outra coisa de criança, né? E com toda a dificuldade conseguiu se formar. Sim. Dificuldade financeira, né? Sim, eu tive muitas ajudas no decorrer da vida, né? Assim, muitas pessoas me ajudaram, que não é o momento de se falar nomes, mas eu sempre fui muito humilde para aceitar, porque eu sabia que aquilo era só uma fase. Era um momento. Aquele momento ia passar. Eu ia me formar, todo mundo se formava, não tinha emprego, e as pessoas me diziam para me desestimular, porque não tinha vaga para jornalista lá na Paraíba. E eu insistia, não, para mim vai ter sim, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou viver melhor. É tanto que durante todo o período que eu fiz faculdade, eu trabalhei. E eu trabalhava, eu nunca parei, porque eu sempre sonhei. Entendeu? E quando chegou, depois que eu me formei, eu pensei, ainda fiquei mais um ano na Paraíba, né? Que eu me formei em 94. Fiquei mais um ano e depois disso fui embora. Vamos fazer o seguinte, eu tenho que ir para um intervalo comercial. Você quer saber o que é essa menina que atravessava o rio para estudar? Já parou para pensar? Eu fico pensando em algumas situações, por exemplo, hoje as crianças vão para a escola, tem que ter polícia na escola, porque o cara vai lá armado, o cara vai com toda a oportunidade, transporte passando na porta de casa, tendo 2, 3 merendas. Muitas crianças andavam, e eu também andei alguns quilômetros para ir para a escola. Eu ainda não precisei nadar. Ela precisava nadar na época da enchente, colocando a vida em risco. E quantas vezes não foi por conta da merenda, né? Porque eu já fui, não sei se tu, eu já fui algumas vezes por causa daquela bolacha de mel. Eu adoro. Eu sempre gostei de comer. É bom, eu gosto mais de comer. E aí, que coisa, né? Para você ver como, para que a gente possa realizar sonhos, a gente precisa, acima de tudo, superar as barreiras. E eu vou conversar, depois dessas barreiras superadas, que essa menina vindo para Sinop tem algumas histórias muito interessantes, antes de falar dos livros que ela escreveu, mas é logo depois do intervalo, são 2 minutos, eu aguardo você. Estamos de volta aqui no Bom de Papo, nessa terça-feira, dia 28. Estou aqui com a Maria da Paz Sabino. Já conhecemos um pouco da história dessa paraibana, danada, porreta, rapaz, que veio para Mato Grosso em 95, como que ela fez as dificuldades para se formar. E ela que escreve a revista. A revista é mensal, Maria? É bimestral. É bimestral. A cada 2 meses tem essa revista, tem o livro Histórias, Homens que Fazem História. Primeira edição já está escrevendo o segundo e também ela é escritora. Pronto, né? E jornalista também.
Muito bem, e a partir de hoje, né, está conosco o Ventanas Gasprobar, lá da minha amiga Adriane, do Valmor, enfim, ó, eu recomendo, primeiro porque eu já trabalhei lá, conheço o pessoal que trabalha lá, o Masterchef cuiabano, danado de bom, cozinha com a delícia, lá tem saladas, pratos com filé mignon, cortes argentinos, peixes, frutos do mar, e o bacalhau de lá, meu Deus, que delícia, viu? Moqueca à baiana, carrés e paleta de cordeiro, tem um bocado de coisa, né? Um bom vinho, uma carta de vinho fantástica, e tem petisco de segunda a segunda lá no Ventanas, a R$19,99, enfim, mega ultra barato, happy hour lá, fantástico, junte os amigos no final da tarde, Ventanas Gasprobar, aqui na Avenida Cabana, aqui, nós vamos lá no Ventanas Gasprobar, porque 10 horas ainda dá tempo da gente pegar um petisquinho lá e tomar um bom vinho, né? Porque eu não bebo cerveja, não bebo bebida alcoólica, menos a exceção para o vinho, até porque o vinho é bíblico, né? E então eu vou lá no meu amigo Valmor, lá no Ventanas, aqui do lado aqui da TV, aqui na Avenida das Embaúbas, um fantástico local, vá com seus amigos, eu recomendo. Né? Termina o programa aqui 10 horas, vai lá acompanhar o Ventanas Gasprobar, aproveite, leve a esposa, dê uma folga, no final de ano tá aí, a família merece, tá bom? Ventanas Gasprobar, ligue e faça a sua reserva lá no Ventanas, tá bom? E acesse o site. Maria da Paz Sabino, estamos conversando com essa menina de 49 anos, paraibana, jornalista e escritora. Maria, em 95, o que te fez vir para Sinop? Porque sair da Paraíba para vir para Mato Grosso, Sinop, tu sonhou? Ou alguém falou, lá em Sinop tá precisando de uma jornalista boa igual tu, desce para lá. Ou tu já vem empregada para cá? Não, quando eu saí da Paraíba, eu não sabia para onde ir. Eu queria ir para algum lugar. Já que eu não sabia para onde ir, eu fui para Fortaleza. Uhum. Fiquei 2 semanas na casa de uma amiga minha, que é parente ainda. E de lá, eu entrei em contato com uma amiga minha que nós fizemos faculdade juntas. Eu vi um telefone dela, eu liguei, eu achei que ela morava lá em Roraima. Só que aí ela disse, olha, aqui é bom, vem pra cá, tal. E eu disse, quer saber, eu vou pra Roraima. Doida. No outro dia eu liguei para ela para pegar os dados. Ela disse, ó, eu te espero aqui no aeroporto de Cuiabá. Eu disse, mas vem cá, você mora em Cuiabá, vai fazer o quê em Cuiabá se você mora em Roraima? Não, eu moro em Mato Grosso. Eu disse, então eu vou do mesmo jeito. Agora eu tô decidida. Então eu comprei minha passagem e vim para Cuiabá. Fiquei 2 semanas, já ia começar a trabalhar, porque em Fortaleza eu também ia trabalhar. Uhum. Eu já tinha, basicamente, um emprego para ficar. Mas eu tinha uma inquietude. Eu queria ver como é você viver em um lugar distante sem conhecer ninguém. Foi daí que eu vim para cá. O sangue retirante estava em você. Eu acho que eu sou uma retirante mesmo, né? Assim, daquelas bem antigas. E quando eu cheguei em Cuiabá, eu não gostei muito. Eu gostei das pessoas, que elas são muito parecidas com os nordestinos. Só que eu achei o calor muito forte. Não, o calor fica no Nordeste, tem praia pelo menos, muito né? forte e eu não gostei. E umas 2 semanas após eu estar lá, eu conheci uma jornalista lá de Cuiabá, lá na redação. Ela falou assim, ó, tem o meu pai que mora lá em Sinop, está precisando de um jornalista. Você quer ir? Eu disse, eu quero. Ela ligou na hora. Tu nem conhecia esse nome? Não, não sabia. Eu disse, onde é? Isso é uma cidade? É uma cidade. Daqui de Cuiabá para lá são 500 quilômetros. Bem pertinho. Eu disse, 500 quilômetros não é longe, né? Pensei. Aí o pai dela disse que podia ir. Aí ela perguntou, você quer ir quando? Eu disse, por mim eu posso ir agora. Porque eu sempre andava com a minha mochila, tudo que eu tinha estava ali junto já. Meu Deus do céu. É retirante mesmo essa mulher. Fui embora. Vim para cá, no outro dia, passei a noite no ônibus, né? Era uma noite inteira, ainda uma noite inteira, saí 8 horas de lá. Tinha muito buraco na estrada, na época. Hoje não tem muito buraco. Hoje você sai às 11 e chega às 6. Antes você saía às 8 e chegava às 9. Exato. Então eu cheguei aqui de manhãzinha, 6 horas. E foi ótimo. Qual foi o primeiro emprego aqui? Tu veio para trabalhar no Jornal Regional? Eu vim para trabalhar no jornal chamado
Diário do Norte. Diário do Norte, isso. Que tinha o Miro, que era um jornalista muito antigo. Sorriso. Não, é outro. Era o Miro Volman. Lembro do Miro Volman. O Miro morreu, inclusive, tinha o seu Lucena, que ele também é um jornalista muito bom. Tinha uma equipe de profissionais ótimos. E eu entrei nessa equipe e comecei a trabalhar. No primeiro dia que eu cheguei, eu já fui trabalhar. Aí fui morar numa república. Aí sim começou a realizar aquele meu desejo de ir para um lugar onde eu não conhecia ninguém. Como é você começar do zero? República, fui para começando república, um sonho onde ninguém conhecia. Foi tudo assim muito diferente, entendeu? Maria, mas foi ótimo, sabe? Eu não me esqueço, ainda falando sobre alguns assuntos pitorescos, eu não me esqueço, por exemplo, de um dia eu trabalhava na Band, no Canal 4, e você me ligou, acho que foi tu me ligou, não sei se a gente se encontrou, porque a gente já era muito amigo naquela época. Sim. E tu falou, olha, Rude, um policial que inclusive, policial não, ele era carcerário e muito amigo meu, era amigo pessoal meu mesmo, por acaso eu me esqueci o nome, e você viu quando um menino foi lá e matou ele na praça e fotografou. Essa tua foto gerou, eu não tenho mais, porque eu sou muito relaxado com isso, muitas matérias de rede nacional, mas eu nunca guardei nenhuma. Acho que você faz com tanto amor, você acaba esquecendo que é importante. Não é que é importante, que foi um momento importante na vida da gente, talvez, né? E essas fotos tuas foi pro Cabrini, que tinha o programa Brasil Urgente, que começou com o Cabrini na Band, era um programa jornalístico fantástico. E ele cita a reportagem de Rude Roger com as fotos da repórter fotográfica, jornalista fotográfica Maria da Paz, sabe? Lembra disso? Lembro. E assim, foi na Praça Plínio Calegaro, um homem sendo morto, depois era meu amigo mesmo. Como que foi esse momento para você, como jornalista, viver esse momento de ver alguém morrendo, porque literalmente você vê ele morrendo, Sim. Você fotografou a morte dele e ter que decidir entre não fazer nada, porque ele não tinha chance de sobreviver, e tirar a foto jornalisticamente. Como que foi isso para você? Que eu acho que foi um momento assim, talvez muitos não se lembrem, mas eu me questionei. Se eu teria tirado a foto como tu tirou, e eu sei que tu deve ter sido questionada, mas não tinha o que se fazer, o rapaz foi com um tiro na cabeça, não tinha o que ser feito ali. Como que foi isso para você, esse momento? Quem conhece Sinop sabe que ali na Praça Plínio Calegaro, ao lado tem um posto de gasolina. Sim. E na época tinha um lava-jato. E eu estava lavando meu carro, eu estava dentro do carro. E eu vi o menino, dentro do carro, eu vi um menino lá na praça, com um revólver, na hora que ele fez assim. E eu na verdade, eu não escutei o barulho, porque eu estava dentro do carro. E o carro era daquele negócio que fica lavando assim por fora. E eu pedi para o pessoal parar e eu corri lá na praça. E eu estava com uma câmera fotográfica. O menino passou por mim, o que matou. Porque eu vi na hora que ele atirou. E eu vi o homem cair. Eu fui para lá. Eu fui a primeira pessoa a chegar. Só que o homem já estava morrendo. Eu, particularmente, eu não podia fazer absolutamente nada. Você tinha as fotos dele caindo, inclusive, né? Foi. Ele estava assim e você conseguiu chegar a tempo de... Foi. É assim, eu fui 100% fria, eu fui jornalista, tá? Eu fui jornalista. Eu vi que eu não podia fazer absolutamente nada. A única coisa que eu fiz foi chamar pessoas. Mas as pessoas, elas começaram a se aglomerar. E ninguém podia fazer nada, ele já estava tudo cheio de sangue, ele já estava... Foi na cabeça, né? Foi na nuca, foi bem aqui. E ele estava sentado e ele foi caindo. Assim, foi uma cena horrível. Mas eu gravei, fotografei, né? É óbvio que eu não gostaria de ter feito aquilo, mas é um fato, aconteceu. Se o fato aconteceu, eu como jornalista, eu tenho realmente o dever de registrar. Não foi para sensacionalismo, é tanto até que eu porque na tua área. Eu sou jornalista eu sempre trabalhei com impresso. Então, material impresso, você não vai colocar uma foto daquela. Eu subsidiei alguns amigos meus, jornalistas, inclusive você, com essas fotografias, mas eu particularmente eu não as usei. Eu não usei a foto, porque eu achei muito pesado.
foi tão pesada, Sinop, que eu mandei a matéria, na época eu trabalhava no Canal 4, era Band lá, e a gente fazia eu fazia muitas matérias de rede, inclusive com o Rogério Ceni, enfim, e eu mandei para o Cabrini colocar uma matéria, encaixar uma matéria no Cabrini, que estava bombando na época no Brasil Urgente, acho que foi em 98 isso, 99. Não era fácil. E nós emplacamos a matéria de rede nacional no Cabrini, que era o todo-poderoso Cabrini, com as fotos que você nos subsidiou. Lamentavelmente, o rapaz era muito meu amigo pessoal, o menino que foi executado. Além desse fato, como jornalista, teve algum outro fato, se não tão chocante para o lado ruim ou para o lado bom, que te chamou a atenção como esse? Eu nunca trabalhei muito com jornalismo policial. Seja na área política, enfim, algum fato que foi tão marcante quanto esse. Um fato marcante também foi na área policial, que o empresário aqui de Sinop, ele foi até da Lumane, né? Uhum. Ele foi sequestrado por 2 rapazes, na verdade eram 3 rapazes, e teve toda aquela tortura da família sofrendo, e todos nós fazendo a cobertura, né, naquela expectativa, para saber sobre a questão do resgate. E depois descobriu-se que ele tinha morrido de uma forma trágica. Os sequestradores mataram ele com plástico e ele morreu asfixiado, né? Então, aquilo ali foi, pelo fato de eu estar presente, participando daquele processo, daquela ansiedade, porque todo mundo achava que ele poderia estar vivo, né? Porque a família acha. E a gente está ali, nós como jornalistas, a gente sente as dores. Então foi muito marcante, porque era um homem jovem, um homem bonito, um empresário, uma pessoa assim de uma grande credibilidade na cidade, e ele teve a vida ceifada nesse sequestro. E quando descobriu-se que ele tinha morrido, né, foi bem chocante, assim, porque a gente estava muito envolvido. Quando que você descobriu que estava com câncer? E como foi esse processo de cura na sua vida? Então, eu descobri a conta-gotas, tá? Eu acho que, psicologicamente, eu acho que foi uma defesa minha. No mês de dezembro de 99, eu descobri que eu estava com câncer. Uhum. Eu fiz um exame e a médica disse que eu estava, mas não estava. Estava ou não estava? Tipo assim, 99,9% de chance eu tinha de estar com câncer. E 1% não. Câncer do quê? Eu tive câncer de mama. Câncer de mama. Então, nunca tinha amamentado, nunca tinha... Não. Então... então eu tinha vários fatores de risco. Aí o que acontece? A médica não deu 100% de certeza. Então eu fiquei naquela dúvida. Mas aqueles 99% foram muito fortes para mim. Eles me impactaram demais. Porque assim, quando você descobre que está com câncer, na verdade o chão se abre, você entra lá dentro, você morre e depois você parece que ressuscita. É trágico. Você acha que você vai morrer amanhã. Na verdade, você não vai morrer amanhã. Aí você tem o segundo questionamento. Se eu não vou morrer amanhã, eu vou morrer daqui a pouco. Eu vou sofrer, eu vou ficar magro, vou perder os cabelos, eu vou sofrer. Tá, mas o câncer não é tão ruim assim. Ele é ruim porque ele tira todas as tuas esperanças. Ele pega você, a chacoalha assim, e mostra que você não é nada, porque você fica totalmente sem poder diante da doença. Uhum. Só que a certeza mesmo que eu tive que eu estava com câncer foi só em janeiro do ano seguinte. Tá? Aí o que acontece? Veio a médica, fez um novo exame, né, para constatar. Porque durante aquele período que eu tinha 1% de chance, eu decidi que eu ia ter uma vida normal. Depois do primeiro impacto. Depois daquele choro, daquelas lágrimas, daquele desespero, tal. Então, aquele 1% de chance que eu tinha de não estar
com câncer, e fez com que eu aproveitasse as minhas férias. Final de ano. Bem no período de férias. Foi. Eu fui viajar, me diverti, comi bastante, porque eu pensei assim, eu vou comer, porque de repente se eu estiver doente, aí eu vou ficar magra. Então eu já tinha uma vantagem. O câncer tem suas vantagens. Então sabe quando você come sem culpa? Remorso. Sem então eu comi culpa. bastante, foi ótimo, comi tudo que podia engordar. Foi maravilhoso. Só que, porque eu estava confiando naquele 1%, né? Estava confiando naquele 1%, né? De repente poderia ser que os exames deram errado. Né? Se deu errado, mas daí... 99% não é 100%. Não Nós é. temos não que confiar tem, no 1%. Então. Aí só que foi trágico. Foi 100%. Foi 100% e eu... Aí, quando eu tive 100%, eu disse, agora eu vou comer mesmo. Agora nós Aí eu... Sabe quando você pegava um monte de comida e comia assim, sem culpa? Aham. E para fazer o tratamento, então eu tive mais aquele segundo impacto, né? Que é pior ainda, do que aquela certeza absoluta. E depois disso eu disse, quer saber, eu vou... Lutar pela vida. Vou lutar. E comecei a fazer... Aí fiz todos os procedimentos necessários, né? E graças a Deus eu venci essa etapa. E foi uma fase, assim, muito difícil, né? Até porque não o câncer não é uma doença que mexe com você apenas. Ela mexe com toda a família e os teus amigos. Então, você, além de você estar doente, você tem que fingir que está tudo bem. Senão, você enlouquece sua família e seus amigos. Meu Deus. É bem difícil por isso. Tem também a questão, o seu psicológico e tem o seu financeiro. Que o câncer ele é muito caro. Ele é muito, muito, muito caro mesmo. Para você sobreviver, você tem que gastar tudo que você construiu. Mas se você se salvar, você pode construir de novo, né? É melhor ter vida para construir do que ficar guardando, né? Deixar para os outros. Maria da Paz, agora vamos falar, já que falamos um pouco desse teu sofrimento, antes de ir para o intervalo, vamos falar, acho que esse foi o primeiro livro que você escreveu, né? Livro. Na verdade, eu escrevi um livro de contos, há 10 anos. Há 10 anos. Contos que Contos. É um livro bem interessante, não é 100% real, até porque são contos, mas que foram todas as histórias baseadas em realidade. É conversa aumentada. Conversa aumentada. É conversa do pescador. Só um exemplo, né? Ele pegou um lambari, aquele lambari vira quase uma baleia. Pois é. Acaba virando um conto, né? Então foi sempre tudo com base na realidade. Então é um livro bem humorístico, bem engraçado. Foi um livro que eu fiz para rir. E tu guarda muito assim, a informação que eu tenho é que tu guarda muito a cultura nordestina, tu preza muito, tu valoriza muito ela na sua vida particular. Nos seus livros, ela está inserida, cultura? Eu sou nordestina, naturalmente nordestina. Eu me sinto 100% nordestina. É tanto que o meu sotaque, ele não sofreu alteração. Não é uma coisa forçada de minha parte, entendeu? Porque eu tenho aquela consciência de que eu gosto de ser eu, da minha origem, do Nordeste, da Paraíba. Eu sou uma pessoa que eu respeito todas as culturas, todas as regiões, e nós temos vários sotaques, né? E o meu sotaque, eu faço de tudo para preservá-lo. Uhum. E nos meus livros, eu não consigo tirar a minha essência e me colocar apenas como uma pessoa que estou no Centro-Oeste para escrever sem abordar nada da minha vida enquanto infância, entendeu? De toda a minha existência. Então, e é uma coisa até inconsciente, que quando eu começo a escrever, de repente, nesse livro apareceu um pé de juazeiro. Aí as crianças daqui, elas não sabem o que é um juazeiro. O juazeiro é uma grande árvore que tem lá no Nordeste, que é típica de lá, né? Aguenta o período de seca. Período de seca, e do lado da minha casa
tinha 2 pés de juazeiro enormes, que nós brincávamos embaixo. E a gente fazia os balanços, né? E todas as nossas reuniões eram ali. A cultura nordestina também está incluída na escrita, de alguma maneira? Sim, sim. Se não fortemente, mas de alguma maneira. Em tudo que eu vou escrever, quando eu menos espero, a pessoa que há em mim, lá dentro, ela se manifesta. Que legal. Então, eu não consigo, se você ler, você vai perceber que foi uma história contada por uma nordestina, nos livros infantis. Bom, eu vou para o intervalo comercial e volto com o último bloco, e aí sim, neste último bloco, eu vou abordar 100% sobre esses homens que fazem história, que é a história de Sinop, não toda parte dela, claro, até porque seria impossível contar toda a história de Sinop num livro como esse, mas está aqui a história de Sinop, de muitos pioneiros. Depois do intervalo eu volto falando com Maria da Paz Sabino, escritora e jornalista. São 2 minutos, eu aguardo você. Estamos de volta com um bom de papo nesta terça-feira, dia 28. Você que está me acompanhando aí no Facebook e está gostando do programa, curta aí, tá bom? E você do YouTube, se inscreva no nosso canal. Detalhe, se de repente você tem uma ideia de um entrevistado aqui do estado de Mato Grosso ou algum tema e quiser mandar na nossa timeline aí no programa, fazer um comentário solicitando um entrevistado ou um assunto, desde que seja aqui do Mato Grosso, o assunto pode ser nacional, que a gente pega pessoas para debater sobre o assunto. Agora, entrevistados de Mato Grosso, a gente vai tentar correr atrás para poder trazer o tema ou o entrevistado para você aqui no Bom de Papo. E hoje eu estou conversando com a Maria da Paz Sabino, jornalista e escritora, falando sobre bastante coisa. Maria, sobre o livro infantil, esse foi o seu primeiro livro infantil? Sim, esse foi o primeiro livro infantil, mas eu tenho outros. Tem outros? Inclusive já estão prontos, só que eu não fiz o lançamento ainda. Eles estão escritos, mas falta... Ele só falta imprimir, porque ele já está no formato prontinho já para fazer esse trabalho para ir para a gráfica. Esse ano que vem? Mais algum infantil? Ou está faltando aquele negócio que faz-me rir? Tem a questão do faz-me rir, né? Mas, na verdade, o faz-me rir, ele não é o problema maior. Não que eu tenha dinheiro. Porque para fazer um livro, ele tem toda uma estratégia, entendeu? Porque não adianta eu fazer o lançamento de um livro agora em dezembro, quando as crianças começam a sair de férias. Então, eu também não posso imprimir um livro hoje, nesse período, para ele ficar guardado. Ele tem que vender. Tem que vender. Então, estrategicamente, ele vai ser lançado no começo do ano, os dois, tanto que são 2, que são infantis, né? Que é Digá, o Sapinho Bondoso, e Juquinha, o Menino que Ensinava a Amar. São 2 livros para crianças mesmo. Bem infantis. Já com um público menor do que esse. Exato, para as crianças de 5, 6 anos. Então, tu é um escritor infantil, de contos infantis, ou não? Ou tu é eclética? Eu na verdade, eu estou muito confusa. Eu não me defini ainda. Eu não me defini, eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Mas é assim, a minha vertente maior é para a literatura infantil. Eu gosto. Só que eu moro em uma cidade relativamente nova, uma cidade em que eu percebi que precisa se contar a história, para que a gente não perca o que nós temos de bom na cidade. Porque os pioneiros, eles começam já a partir, muitos já estão morrendo, né? E eu preciso escrever essa história. Então, eu como jornalista, isso também me faz muito bem, contar histórias. Eu gosto de conversar. Então, eu não entrevisto, eu converso. Só em cima do que você está falando, eu trabalhava numa outra televisão, em que lá a gente desenvolveu um programa no aniversário de Sinop, entrevistando os pioneiros. E a Fernanda Caso, acho que foi a Fernanda Caso. A Fernanda Caso e o Valdir Pereira faziam as entrevistas. A gente agendava e eles faziam entrevista. Eu me lembro que ele foi fazer uma entrevista. Acho que foi a Fernanda. Acho que foi a Fernanda ou foi o Valdir Pereira, mas eu acho que foi a Fernanda Caso. Um abraço à Fernanda Caso, ao Valdir Pereira, 2 jornalistas que a Fernanda eu lancei para o jornalismo, apesar de ser jornalista. O Valdir Pereira nunca tinha trabalhado em televisão, trouxe 2 profissionais
do mais alto gabarito. Quando se nasce, pro trem nasce, né? Nasce. Não tem negócio. E ela entrevistou, acho que foi ela, entrevistou um pioneiro que logo depois ele veio a falecer. Então, assim, né, pioneiro geralmente não é muito novo. Exato. E nós já estamos perdendo os nossos pioneiros. Eu, como jornalista, eu quero contar essa história. E eu sinto que é um dever meu. E a minha profissão me permite isso. E eu me sinto até lisonjeada em poder fazer esse trabalho, entendeu? É mais difícil, é mais difícil porque exige muito tempo, exige muita responsabilidade, porque, ao contrário dos livros infantis, que é literatura infantil, são coisas que eu crio, coisas fantasiosas. Isso não, isso é a pura realidade. E pegar dos textos para fazer alguma coisa gostosa de se ler. Porque eu não posso errar na história. Porque quando você escreve um livro e você comete um erro, aquilo se perpetua. E não é interessante. Porque a pessoa que teve a sua história contada, ela quer saber, ela quer que as pessoas saibam a verdade sobre elas. Por isso que é uma grande responsabilidade do jornalista em poder contar essa história sem erros. Eu vejo aqui na contracapa, tem o seu N. Pipino, né? Sim. Esse aqui eu não me lembro. João Pedro Moreira de Carvalho. Que é a N. Pipino é João Pedro Moreira de Carvalho. Se você não conhece as pessoas, eles foram homenageados com as duas paralelas. Seu Oswaldo de Paula, esse aqui eu não me lembro. Esse é o Geraldino Dalmaso. Seu Geraldino Dalmaso, figura histórica, o segundo prefeito de Sinop, o primeiro prefeito eleito de Sinop, já que o seu Oswaldo foi prefeito indicado pelo governador na época, né? Sim. Enfim, tem algumas pessoas que não estão aqui, muitos pioneiros que não estão aqui, fato, e evidentemente que quando você conta um livro que não estão todos os pioneiros, há de alguém falar, não, mas fulano não está, ele deveria estar. Você teve que ouvir isso? Mas olha, o fulano não está. Ele é mais pioneiro do que esse que você colocou aqui. Você teve que ouvir isso? Sim, mas eu sou uma pessoa tranquila e eu tenho consciência dos trabalhos que eu desenvolvo, dos meus projetos. Porque escrever um livro não é simplesmente acordar e dizer, vou escrever um livro. Não, não é. Tem um planejamento, tem toda uma estratégia para que você possa fazer esse trabalho. Eu não posso dizer assim, eu vou escrever pioneiro e vou pegar de um até o último. Não. A minha estratégia é aos poucos. Porque pioneiro não é só quem chegou em 73. Tem pioneiros de áreas diferentes. Pessoas que estão há pouco tempo aqui, mas que trouxeram uma novidade. Ele é pioneiro naquele setor. Eu sou jornalista de televisão mais velho em atividade, salvo engano. Então eu me considero quase que um pioneiro. Exatamente. E você sabe que... o primeiro provedor de internet foi pioneiro. Exatamente. Então, toda essa história, ela teve uma estratégia para ser contada. Não foi uma coisa aleatória. Os primeiros pioneiros mesmo, a informação que eu tenho, do meu sogro, que é pioneiro, é que os primeiros pioneiros chegaram aqui em 71, quando não havia nem BR-163, era a antiga Estrada Rosa, porque a cidade grande daqui da região, entre aspas, era Vera. Sim. E Sinop ainda não existia quanto cidade. E pela Estrada Rosa chegaram em Sinop, e os primeiros moradores mesmo chegaram em 72. As primeiras famílias para valer, antes veio pessoas, mas a primeira família chegou em 72, ou as primeiras famílias chegaram em 72 e depois se tornou Gleba Celeste em 76, foi isso? Porque em 73, que foi a fundação. Fundação. Foi a fundação. As primeiras famílias chegaram em 73, criaram eles começaram a chegar, vindo a conhecer em 71. 72, as famílias já começaram a chegar com família. Mas muitos vinham para ver aquele lugar, porque assim, o seu Enio Pipino e o João Moreira de Carvalho, né, eles eram dois grandes estrategistas, muito inteligentes, visionários. E eles eram os melhores marqueteiros que eu já conheci. Porque eles anunciavam Sinop, que na época era
era só mata, aqui era só mata. Só mata. Eles simplesmente abriram uma cratera ali na Avenida Júlio Campos. E deram terreno para os pioneiros que chegaram. Só que, apesar, ele só tinha aquilo, e ele lá no sul, ele dizia que aqui era o paraíso. As pessoas vinham, quando chegavam, meu Deus, só via um buraco, assim, desesperado. As famílias se desesperavam. É por isso que vinham primeiro os homens, né? Aí depois, quando começaram a abrir a avenida para ter mais casas, exato, para ter mais pessoas na cidade, né? E que começou a construir as primeiras casas. Que absurdo. Então, mas ele dizia, bom, né? mas ele dizia que aqui era o melhor lugar para se viver. Você tinha que vir para cá para você ficar rico. Aí a família era um pequeno colono, tinha um pedacinho de terra lá, digamos, tinha 10 alqueires de terra, ou 5 hectares, e vinha para cá com a esperança de ganhar, comprar uma fazenda com 200 alqueires, 300 alqueires. Só que eles esqueciam que aqui era só mato. Aqui, o que ele ia fazer com essa terra? Ele vinha com um machado para arrancar a árvore. Tinha que ter toda uma estrutura, né? Mas o Enio, ele não falava disso. Não. Ele falava a parte boa. Só da parte boa. Mas as pessoas que vieram, e ninguém se arrependeu depois. Meu sogro é um exemplo disso. O seu Oswaldo de Paula, enfim, tantos que eu conheço daqui desse livro, a maioria eu conheço e estão muito bem. Maria da Paz Sabino, qual foi a maior dificuldade para escrever esse livro da história de Sinop? Essa primeira fase da história de Sinop e contada por Maria da Paz. Porque esse livro aqui, apesar de ser história, é a primeira fase contada por Maria da Paz, que terá, já tem a segunda fase sendo contada. Sim, sim. Eu quero me especializar nesse mercado editorial, né? É um mercado que está aberto. Espero que outras pessoas não entrem tanto assim, né? Deixa só pra Maria, que é legal, tá bom. Mas assim, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, né? Mas, inclusive eu escrevi um das mulheres, né? Antes desse eu escrevi das mulheres. E que também ficou muito bonito. Só que assim, dificuldade mesmo, eu não tive, porque eu fiz todo um planejamento. Eu quero escrever esse livro em 1 ano. Então, eu comecei a fazer as primeiras entrevistas para concluir em 1 ano. Qual foi a história mais interessante que você encontrou para, se não quiser citar a pessoa, né? Porque de repente as outras, minha história não é... Mas assim, a história mais impactante, pitoresca, sei lá, algo que te chamou a atenção no meio de todos esses... Eu gostei muito do primeiro... prefeito, o primeiro administrador de Sinop, seu Oswaldo de Paula. A história dele é fabulosa, né? Porque ele é um homem encantador, né? Ele é bem-humorado, ele é uma pessoa muito simples, né? E a história dele, ele não existe. São 2 pessoas em uma, que é ele e Dona Ercília, a esposa dele. Quando ele vai falar, ela complementa a fala dele. Na verdade, verdade. Então, é uma coisa assim muito interessante a história dos dois. E porque eu também olho muito a parte pessoal. E a questão do casamento dele, da construção da família, da forma como eles deixaram a terra deles lá no sul para virem para cá. Ele recebeu essa missão de ser o primeiro administrador do município, que teve muitas dificuldades. Ele contava a história nos seus mínimos detalhes, né? E foi muito interessante. E eu peguei também muito da questão pessoal, do amor que havia naquela família. O amor entre ele e a esposa dele, a Dona Ercília. Então foi assim, foi muito emocionante, porque eu sentia entre eles aquele amor, entendeu? E é um amor assim, desde o começo até agora, e que só aumenta, só aumenta. Sabe quando você sente que uma pessoa está falando a verdade? Uma só carne. Eles construíram uma vida, tem a família, né? E é uma história assim de bastante dificuldade do começo, mas que eles venceram e hoje eles estão super bem, né? Maria, para quem quer comprar esses livros, aonde encontra? Tem para vender ou não foi feito um número exato e já foi comercializado?
De repente alguém quer um livro desse para saber um pouco da história de Sinop. Então, o infantil, né, eu vendo ele lá na Livraria Nobel. Esse daqui eu vendo pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais. Fala o número que o Diogo, preguiça, vai colocar um número aqui. Fala o 669-9615-9886. Então, aí as pessoas, elas entram em contato. Porque eu ainda não colocou numa livraria. Sim. Até porque ele é muito pessoal, né? Assim, ele apesar de porque assim, quando eu fiz esse livro, eu já fiz com a tiragem... As fotos são muito boas, gente. Destinada para venda das pessoas mesmo, entendeu? Um livro feito com carinho, com zelo, de uma qualidade diferenciada mesmo. Assim como a revista. E é fantástico o livro. Olha, muito bom mesmo. Muito bom, e já está saindo o número 2. Já está saindo a 2ª edição. Então, as histórias que tem aqui são interessantes e vale a pena. Maria, queria falar mais sobre o livro, mais sobre você. Adoro falar com você, que você engrandece muito Obrigada. O meu intelecto. Mas, infelizmente, eu só me deram 1 hora nesse programa. Eu quero aumentar, e já estou fazendo a reivindicação para aumentar para 1h30 para a gente melhorar. Muito obrigado, Maria, e que Deus te abençoe. E dá seu recadinho final aí. Tá bom, muito prazer em vir aqui conversar com você. Manda um link pro pessoal do Nordeste. Muito feliz, vou mandar para os meus pais, para os meus irmãos, que eles ficam muito felizes. Eu mando também para os meus amigos. E compartilha no seu canal do YouTube, que o canal do YouTube dela quem fez foi eu, tá? Viu? E eu fiz na brincadeira, você fez na brincadeira, né? E tá lá. Tá lá. Tá bombando? Não tá bombando não, mas assim, você sabe que eu não sou dessa parte do visual mesmo, né? Eu gosto mais de redes ficar... sociais é uma coisa mais mais de longe. Eu sou muito quieta, eu gosto de escrever as minhas coisas e ficar na minha. Mas assim, sempre que a gente se encontra e que a gente conversa, eu fico muito feliz, porque eu sei que você é aquele jornalista indignado com as causas sociais e que eu sei que você quer mesmo o bem da sociedade. E eu fico muito feliz que tenha jornalistas como você. E sempre que você quiser me convidar, eu virei com todo prazer. Pode ter certeza. No próximo, quando tiver lançado, a gente vai trazer ela para falar mais sobre isso. Sinop, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV ao Canal 13, em Sinop, ou pelo meu canal no YouTube e Facebook. É uma honra ter vocês. Eu volto na próxima terça-feira com mais um assunto muito legal e eu quero que você esteja conosco toda terça-feira e amanhã, às 8 da noite, com o Tribuna Livre 2ª edição, tá? Boa noite, tá aqui, esse livro aqui você encontra na livraria, esse no WhatsApp, e a revista também, todo o material da minha amiga Maria da Paz Sabino. Deixa eu colocar um do ladinho do outro aqui, para nenhum ficar escondidinho, tá? Aproveite, ler é muito bom, leia. A leitura transforma a vida do ser humano, de uma coisa simples para algo inimaginável. As fronteiras vão por terra quando você tem a possibilidade de leitura. E a Maria da Paz é uma menina retirante nordestina que agora está fazendo com que outras pessoas pelo mundo possam sonhar e viajar através da literatura. Uma boa noite e até semana que vem. Tchau, Sinop!